Olá! Olá, meus queridos amigos. Muito bom encontrá-los. Obrigado a todos. Peço desculpa pela alteração da data. Sei que é sacal alterar a data, mas não foi culpa nossa. Eu juro que eu fiquei muito pistola no dia lá com a Azul, a companhia aérea, mas faz parte do jogo, faz parte da vida. Obrigado por me receber primeiro, tá? Uma honra estar aqui. E, enfim, tô aqui no final da nossa aventura paraense, né? E foi muito legal. Não chegou a ser um Maranhão nos perrengues, mas foi uma aventura logística muito diferente. Porque todos os modais nos deram problema. Cheguei do avião, peguei a estrada de carro, tanto a BR-163 quanto a Transamazônica simplesmente não existem como estrada. Me senti aqueles robozinhos que a NASA manda pra Lua, você vai andando no buraco lá. Complicado. Ok. Fui voar de avião de Santarém para Belém pro evento que rolaria com vocês. Cadê o voo? Ah, não. Deu problema no avião e aí a Azul aqui não queria dar resposta. Tive que ir atrás, sei lá, dos diretores da Azul lá em São Paulo. Vai ter avião, eu preciso ir para Santarém. Conseguimos. Preciso ir para Belém, Belém para voltar para Santarém. Nós conseguimos. Ok. Fomos na sequência de barco. Barco deu problema. Então, água deu problema, terra deu problema, água deu problema e barco deu problema 2 vezes. Mas estamos aqui, porque é legal passar por esse périplo, passar por essa dificuldade, para entender que uma das características centrais do sofrimento do paraense é logística e infraestrutura. Vocês são sabotados do ponto de vista da logística e da infraestrutura. Vocês não estão conectados ao Brasil. Acho pior que vocês, só o Amapá, que não tem nem conexão por terra. É tipo, tem um Amapá lá e eles fiquem lá. É absurdo. E eu vou falar, eu falei isso no evento em Santarém, e eu acho importante falar com vocês qual é a tese do Partido Missão sobre o Pará. Para vocês se situarem sobre isso. Quando eu digo tese, é qual o entendimento histórico e político a gente tem sobre o Estado para poder trabalhar ele num contexto nacional. Pois bem, mais do que qualquer outro lugar no Brasil, o Pará é uma colônia. O Pará é uma colônia, ele é um entreposto do Estado brasileiro, aqui, neste território, que tem um feitor, que tem o dono. E quem é o dono hoje do Estado do Pará? É a família bandida e corrupta dos Barbalho, que estão interferindo no Estado de vocês há mais de 100 anos. Veio um cara lá pelo Maranhão, francês, Fontelli, do não sei o quê, foram lá se multiplicando, e vocês estão com essa praga aqui até hoje. Qual é a função do Barbalho, ou da família Barbalho aqui? Eles são os feitores da colônia. Aqui é uma colônia de exploração, em que os recursos naturais são explorados. Essa elite local administra a exploração dos recursos naturais. Uma parte do recurso fica com eles, outra parte é enviada para Brasília, e uma população de coitados é mantida aqui na miséria. Aí você vem com uma nova camada. Qual é a camada que a gente coloca por cima disso aí? É a camada das ONGs e da Constituição de 88, que passam a impedir o desenvolvimento natural, porque mesmo na colônia dos Barbalho, mesmo no regime colonial imposto a vocês aqui, há o desenvolvimento, há a força humana. Milhares de pessoas foram colonizar os interiores, milhares de pessoas querem trabalhar, querem construir. A região do Tapajós começa a apresentar um desenvolvimento similar ao Mato Grosso. O que acontece? Atenção! ONG, demarcação, impedimento do desenvolvimento. Um eterno impasse, uma eterna perseguição, uma impossibilidade de se realizar do ponto de vista econômico. Pessoas que foram levadas a migrar para cá para o Pará, para se estabelecer no interior, são expulsas das suas fazendas, dos seus sítios, são tratadas como bandidos. Espécies que precisam ser preservadas, são tornadas elas próprias totens que impedem a espécie humana de se desenvolver. Tribos indígenas que desapareceram supostamente no século XVIII retornam agora sem sangue indígena mais, mas com o sangue caboclo brasileiro, e se tornaram agora titulares de determinadas regiões, a ponto de parar a produção da cana. Tudo isso impedindo o desenvolvimento, vamos colocar aqui, natural, o desenvolvimento não colonial do Estado.
O desenvolvimento real que as pessoas conduzem. Porque o desenvolvimento colonial, tocado para essa elite minúscula que administra vocês, ele continua. As licenças ambientais dos amigos dos barbários continuam. Agora, o desenvolvimento econômico do pequeno produtor, do pequeno empresário, esse não funciona. Esse é sabotado. Esse não pode acontecer. O desenvolvimento de quem vem de baixo é impedido de rolar. A superioridade da oligarquia tem que sempre ser mantida. A oligarquia chegou a um ponto de fazer uma festa da colônia, que foi a COP30. A festa da colônia. Galera, o mundo vai falar sobre o Pará. Eu lembro que quando eu fui criticar a COP30 pela primeira vez, muitas pessoas bem intencionadas aqui do Pará, mas Renan, logo agora que eu vou ter protagonismo, você quer xingar a gente? É porque você é de São Paulo. Vocês paulistinhas, eu tô ouvindo isso direto. Você paulistinha. Vocês paulistinhas estão... Cara, eu não tenho nenhuma pretensão de ter destaque ambiental em São Paulo. Tá? Eu acho que não faz nenhum sentido nisso. Mas vocês, paulistinhas... Estimativas do nosso time dão conta de que com 3 bilhões de reais, vocês resolvem o problema de favelização aqui em Belém. 3 bilhões de reais. São mais de 700 mil pessoas que vivem num regime de palafita e favela pura e simples aqui no estado. A COP custou quanto? A estimativa mais conservadora é 4,5. A mais conservadora. Se a gente pegar os contratos que o TCU está mexendo da ONG e da Janja, a coisa aumenta. Ou seja, o maior problema ambiental do Pará, que atinge o número mais expressivo de pessoas, não é o desmatamento, ainda que o desmatamento tenha que ser brecado. São os crimes ambientais cometidos em Belém. As pessoas defecando na água que elas bebem. As pessoas sem saneamento básico nenhum. A cidade destruída. O espalhamento de doenças parasitárias nas crianças. Isso também é crime ambiental. Isso também é destruição do ambiente, porque a maior parte dos crimes ambientais no Brasil acontecem em ambiente urbano. Mas não vamos gastar com isso. Vamos discutir a floresta global, dando protagonismo para cá. E iludir uma parte da imprensa, e iludir uma parte dos paraenses. Eu me lembro de ter gravado muitos vídeos, e houve muitas pessoas críticas. Fiquei feliz. Há um abalo nessa lógica, porque sempre houve uma estratégia muito malandra de político ligado à oligarquia daqui, em adotar o seguinte caminho. Olha, se alguém falou mal, se alguém falou de um problema daqui, é porque eu odeio Pará, é porque é um paulistinha, é porque alguém lá do Rio de Janeiro, essas pessoas lá... É um discurso fácil esse. É um discurso fácil e canalha. Fácil e canalha. E o Pará, do ponto de vista do Pacto Federativo, é um dos estados que mais recebem recursos da União. O que está sustentando as políticas sociais num lugar que mantém as pessoas na miséria é dinheiro de galera do resto do Brasil. Do resto do Brasil. O modelo colonial funciona assim. O Brasília e a elite colonial aqui do Pará, dos barbários e seus aliados, ficam com o lucro da extração do Pará. E o povo do Pará vive de migalha que é extraída de pessoas do resto do Brasil. Porque quando tenta trabalhar não deixam. Impedem. É um regime colonialista, opressivo, ligado a uma família maldita. Maldita! Que estava agora em Lisboa, tomando vinho, comemorando com seus amigos do STF. Vocês precisam se insurgir contra esse regime colonial que existe sobre vocês, para se fazerem respeitados, para ganharem autonomia e para libertarem uma massa populacional muito, muito, muito pobre. Eu fui em Melgaço. Eu nunca vi nada igual Melgaço em todo o Brasil. E olha que eu estou rodando nos lugares mais difíceis do Brasil. Fui em Paraisópolis, em São Paulo, tem muito crime organizado. Fui em favela no Rio de Janeiro, fui para o Maranhão. A humilhação de ser humano em Melgaço não encontra paralelo em lugar nenhum. E Melgaço existe. Está lá, acontecendo. Eu cheguei, quando eu cheguei na Ilha do Marajó, eu comentei dos problemas envolvendo exploração sexual de crianças, e um jornalista que é um sujeito de boa fé, correu, calma aí, isso acontece em outros lugares do Brasil também. Como se eles não quisessem, eu não posso ficar marcado por isso. O problema é que acontece, e muito. Então tem um discurso, e é uma prática que vocês têm que tirar do coração de vocês, que é fazer a defesa irrestrita do Pará,
como forma de apagar os problemas gravíssimos que acontecem no Pará. Porque quem usa dessa defesa e quem usa desse discurso é a elite para manter vocês apartadas da solução. Que é como se fosse assim, se você criticar o regime colonial barbarista, você odeia o Pará. E não podem comprar esse discurso. Se vocês comprarem esse discurso, vocês estão lenhados. Esse discurso administra vocês por anos. A obrigação de vocês é falarem dos problemas do Pará. O tempo todo. Porque só assim vocês despertam. Eu juro, eu ouvi coisas assim. Na época que eu comecei a criticar a COP. O mundo precisa conhecer o nosso açaí. Como é que é? Não, porque o tacacá terá sua vez. Meu amigo, nem só de açaí e tacacá vive o homem. A vida não é um paredão de aparelhagem. Não usem elementos culturais como instrumentos que sirvam para justificar a exploração política que existe sobre vocês. Uma coisa é seu elemento cultural, tenha orgulho deles. Outra coisa são seus problemas materiais. Os urubus, que eu fui lá no Jurunas ver hoje, centenas, do lado da casa das pessoas, eles são de verdade. Eles não são um holograma, eles não são uma projeção. Aqueles barracos não são hologramas. Aquela mulher, a dona Benedita, que eu visitei ontem, que tinha 8 filhos, um preso, todos os outros no Bolsa Família, ela já tem com 46 anos 5 netos, ninguém com atividade econômica, o marido dela bêbado às 3 da tarde, desculpa o termo, se mijando de verdade na casa dela. Ela existe, ela tem CPF, ela tem RG, as contas dela estão sendo pagas com dinheiro que vem de outros brasileiros. O filho dela, quando assaltou e tentou matar o filho da vizinha dela, que também chama Benedita, quando ele pegou a faca e tentou matar o filho do vizinho, a da vizinha, ele existia, a faca era de verdade, a mão era concreta. E eles são aqui do estado de vocês. Ou seja, os problemas são reais, eles são materiais, eles existem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, não deixe cair numa espécie de um orgulho terceiro-mundista e vitimista que impede vocês de encarar os próprios problemas. Eu vi isso quando eu fui no Ceará. Eu estava numa cidade do interior do Ceará, o radialista, é porque vocês do sul nos sabotam uma ova. Santa Catarina nunca teve Sudene. Santa Catarina se desenvolveu sozinha, sem o governo federal olhar para Santa Catarina. O governo está criando planos para as regiões menos desenvolvidas do Brasil, pelo menos desde os anos 50. Santa Catarina não foi sustentada pelo Pacto Federativo. Eu falei isso para o radialista. Vocês do Ceará, à época eu disse para eles, vão ter que resolver os próprios problemas. Isso passa por superar a elite política que vocês idolatram. Mesma coisa eu digo para vocês. Eu vim aqui provocar vocês. Eu não vim aqui para vocês, o Renan, nosso presidente. Não. Eu vim provocar. Eu vim irritar vocês. Eu vim irritar a passividade que existe aqui no Pará. A passividade. Vocês ficam passivos diante dos bandidos que te roubam. Vocês reelegem isso. Os seus pais aceitaram isso por décadas. É uma passividade. E a passividade que eu sempre vejo no Norte e no Nordeste. Eu não vejo no Rio Grande do Sul. Eles erram pra caramba, mas estão sempre brabo. Estão sempre lá se espetando. Eu vejo passividade. Eu vi na casa dessa mulher, que bebe água do esgoto, eu vi um cartaz de uma vereadora da cidade dela. Mas por que tem um cartaz aqui se sua tua vida é uma merda? Ela é boa. Ela é boa. Como ela é boa? Essa passividade, esse amortecimento, não pode ser aceito por vocês. Vocês precisam de um despertar. Vocês precisam tomar o que é de vocês. Eu não estou aqui falando com vocês sobre eleição presidencial. Eu estou falando aqui sobre o que eu senti quando eu viajei. Eu vim aqui para o estado de vocês, e eu vi uma potencialidade gigantesca em inúmeras regiões, em inúmeras áreas. De fato, aqui é um lugar para ter energia pra caramba. Aqui tem terra rara, aqui tem terra não rara, uma terra abundante. Aqui tem minério. Aqui tem povo trabalhador. Eu acabei viralizando em Rurópolis. Povo raçudo, trabalhador de Rurópolis. A galera de Santarém, trabalhadora. Então tem terra, tem capital humano, tem recursos naturais e tem uma sabotagem que é uma elite. Vocês sabem onde mexer. Eu poderia ficar falando só da parte boa, de como a gente pode fazer zona econômica especial para poder trabalhar essa potencialidade
dos recursos minerais que vocês têm sobre o solo de vocês, não apenas para pegar bauxita, como vocês têm aqui, e mandar para a China. Para falar o que a gente precisa fazer para ter os laminados feitos de alumínio, os trefilados, perfilados, ou seja, a gente já avançar na cadeia do alumínio. Aí a gente ia discutir preço da energia, que a de vocês é uma das mais caras no Brasil, se não a mais cara. Discutir infraestrutura, discutir leis trabalhistas, discutir formação de capital humano e cursos técnicos para as pessoas. Mas de nada vai adiantar eu discutir o que eu posso fazer como presidente, se o Pará não discutir o que vai fazer com essa elite que sabota. Se o Pará não se vê como um solo enfrentamento. As discussões que eu estou vendo lá, teve aquela discussão de dividir o Estado. Não, vai ter agora 3 estados, não vai ter 2 estados. Meu amigo, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Isso só vai aumentar o número de deputados e senadores. O que a gente tem que discutir, na prática, é como vocês se livram de uma elite política disfuncional, parasitária, com uma mentalidade do século XVIII e XIX, que é essa elite de vocês, e que quer, e essa é a pior parte, ser reconhecida pelo mundo como ilustrada. O Helder Barbalho, que é um vaidoso, mas é um cafona, e eu falo isso andando de galocha aqui. Ele é um vaidoso cafona. O Helder Barbalho, que é um vaidoso cafona, quer ir para Nova York, ele quer ir para Lisboa e ser reconhecido. Ai, ambiental, Macron, meu amigo Macron, olha só, estou discutindo o meio ambiente aqui. Aí quando ele vem aqui e precisa ir no porto para tipo, de volta, igual ele estava fazendo anteontem. Ele chegou lá, foi embora 5 minutos antes da gente chegar. Aí ele passa numa favela, no Jurunas, que ele tem que tapar o nariz, porque fede. Ele tem que tapar o nariz, porque fede. Se ele for fazer campanha, como vai fazer com a família dele? Aqui, ele vai ter que ir em lugares e regiões em que as pessoas são tratadas como bichos. Mas lá em Portugal, ele vai tomar um vinhão. Meu amigo Macron, eu mandei uma mensagem aqui para Marina Silva e para o nosso time de conservação. Aí o Leonardo DiCaprio fez um vídeo para divulgar a COP. Vai pro inferno, filha da puta, maldito. E eu volto a falar, a energia que vocês têm que ter é baseado em raiva. É baseado em raiva. Não venham com sentimentos que aplaquem a indignação. Não, é baseado em amor. Não, ame o futuro que virá se vocês resolverem, que é o sonho. Mas até chegar lá, é a raiva, é a indignação que vai mover vocês. A base da população aqui do Pará, as pessoas mais humildes, eu pude entrevistar muitas, eu pude conversar com muitas. A base da população está num estado de petição de miséria tão grave que ela está indefesa. Ela não tem condição sequer de entender que a vida dela é problemática. Melgaço, Breves, mas especialmente Melgaço, periferia daqui, a favela que eu fui gravar vídeo aqui, é uma situação que as pessoas sequer conseguem conceber que aquilo é ruim. A partir do momento que você começa a achar normal aquilo, aí você não acha que você está vivendo um problema. As pessoas não são cutucadas para alterar. E tem uma base da população, ela infelizmente vai continuar vendendo seu voto e vendendo seu apoio para a elite, sem saber das consequências. A base da população, como é muito pobre, ela vende a janta para pagar o almoço. Ou seja, ela rifa o futuro dela para ter o presente. Então ela vota no político ladrão e nas oligarquias, se isso garantir rápido para elas um empreguinho na prefeitura, 1 milhar de telha para terminar a casa, um pneu para a Kombi que o marido trabalha, ou grana pura e simples. Ou seja, é adiantar valor presente os benefícios de um futuro que ela mesmo rifou. Então não virá, infelizmente, da população mais humilde. Todas as revoltas que importam vêm da classe média. E vocês são pessoas de classe média aqui. Classe média baixa, talvez alguém de classe média mais alta. Todas as revoluções vêm da classe média. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam assumir a responsabilidade sobre o próprio destino. Quando eu montei o nosso partido, é porque eu quero que a minha geração assuma a responsabilidade do destino do próprio país. E que ela tome isso das outras gerações. Ela tome.
Que ela não ceda. É por isso que eu nunca cedo a Flávio Bolsonaro, a lulismo, a ninguém. A gente era motivo de piada. Ai, a turma do voto nulo. O MBL. Rodrigo Constantino, eles terão 150 votos. Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, quando eu apareci com a pré-candidatura. Pelo amor de Deus, esses não vão aparecer com 1%. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não viram o que estava acontecendo. Hoje, eles temem já. Flávio lançou um plano patético de segurança pública, imitando tudo que eu falava em termos de combate ao crime organizado. Só faltou esquecer que ele próprio é amigo de membros do crime organizado, tanto de milícia quanto do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E aí eu vou ter que perguntar isso para ele nos debates. E eu quero ver o que ele vai responder. Tanto que o nome dele não pode ser mais Flávio Bolsonaro. É o Flávio Bacelaro, que é ele ligado ao Bacelar do Comando Vermelho, que está concorrendo à presidência. Mas quando eu montei o partido com os meus amigos, com as pessoas do MBL, eu montei porque nós assumimos uma guerra geracional. Uma força, uma vontade em fazer com que uma geração de pessoas diferentes, não só de idade, mas de mente, tomasse o poder de quem humilha a gente diariamente. Eu vi 3 decisões hoje de cortes diferentes no Brasil, das mais bizarras. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tornou 3, meu Deus do céu, 3 ministros dos Tribunais de Contas, milionários de um dia. Só um recebeu, toma 3,7 milhões. Porque sim. Hoje descobrimos que o Vorcar aparentemente tinha na folha de pagamento dele o diretor da Polícia Federal e o Procurador-Geral da República. E hoje, para lacrar, o STF pega e gera insegurança jurídica para um tema sensível no Brasil hoje, que são as falsas denúncias de crimes sexuais, praticamente condenando um inocente e colocando num altar uma mentirosa, que é aquela Mari Ferrer, só para lacrar, vou lacrar. É um país que até o passado é incerto, que não existe mais transitado julgado, que para os amigos tudo, para os inimigos nem a lei, porque a lei é inventada. É um país que não tem sentido, é um país que é tocado por bandidos de toda sorte, corruptos de toda sorte. É um país que virou um acordo entre os grandes senhores que administram ele, senhores do setor financeiro, setores da justiça, setores dos sindicatos, da mídia. Eles fizeram um grande acordo, todos eles ganham dinheiro, e vocês são os burros de carga. Eu não vou ser burro de carga. E não é nem porque eu amo o Brasil, é porque eu não quero ser burro de carga. Eu não aceito isso pra mim. Primeiro é um ato individual. A raiva contra as pessoas que abusam de você é uma raiva que é individual. Eu faço isso por mim, eu faço pela minha família, eu faço pelos meus amigos, eu faço isso pelo estado, pela cidade que eu vivo, pelo país que eu vivo. É isso. Mas a decisão inicial é uma decisão individual. De não aceitar, de ver um desses vagabundos, e pode imaginar qualquer um, de sistemas de taxação da receita cada vez mais sofisticados. Aí aqui, leis ambientais, aí vem um vagabundo, aqueles putinhos do ICMBio, com aquele coletinho lá, prendendo o agricultor. Ou seja, eles se oprimem como um escravo, tudo em nome dos direitos humanos. E tudo isso que eu cito aqui é feito em nome dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Ah, o direito fundamental que faz você prender o agricultor. O direito fundamental que tem que garantir a ampla defesa de qualquer ministro do STF, para que nenhum caso recaia sobre eles, para que eles possam enriquecer de maneira ilícita, sem nunca serem pegos. Porque você está atacando a democracia, que é um direito fundamental, caso você queira punir um ministro do STF que esteja envolvido em escândalo de corrupção. É isso um país? Isso não é um país. Nesse sentido, o Brasil e sua colônia Pará são muito parecidos. No fundo, ainda somos, como nação, Brasil, também uma colônia. Só muda o nome do feitor. Hoje, do Brasil ao Lula e daqui a barbárie. Ser presidente da República, para mim, portanto, não é um trocar de feitor. Deixar de ter o mestre da colônia, o Dom Barbudo cachaceiro. Eu ia fazer uma piada boa, mas não vou fazer. Por um descabelado que gosta de tocar música psicodélica. Não. O que nós precisamos é uma mudança de regime. É uma mudança na forma como as coisas são conduzidas. Num país que busca criar gente de classe média. Num país que acredite que o trabalho das pessoas é o que vai torná-las ricas. E não o acordo com quem está no topo ou a migalha para quem está na base. É um país que exista justiça e exista na capacidade de autodefesa um verdadeiro senso de soberania. E não fazer card com cachorro caramelo e cartão do Bolsa Família para dizer que você ama o Brasil.
Esse Brasil é possível de ser construído, e ele tem que ser construído em todos os seus estados, em todas as suas regiões. E é por isso que com uma pré-campanha paupérrima, sem grana, e graças a Deus vocês estão acompanhando. É campanha no barco, é campanha na rede, é campanha de carro. Eu fiz sem grana nenhuma, campanha logisticamente mais ambiciosa. Eu visitei muito mais cidades que todos eles. Eu e meu time visitei mais estados que todos eles. Eu vi mais problemas e falei com mais pessoas do que todos eles. E isso me qualifica a ser um líder melhor do que eles. Porque o projeto nosso é o projeto do nosso país. É o projeto que vai unir a solução para Santarém, para a periferia de Belém, para Marajó, com Porto Alegre, com Caxias, com São Paulo, com Rio, com Goiânia. É um projeto que unifica o Brasil porque ele faz sentido como um todo. O nosso projeto envolvendo terras raras vai beneficiar quem mora aqui e trabalha aqui, e o estudante do ITA lá de São José dos Campos, lá em São Paulo. Todo mundo vai se beneficiar disso. O trabalho nosso envolvendo agroinfraestrutura vai beneficiar o engenheiro formado lá no Paraná e vocês que moram aqui. E o agricultor lá no Mato Grosso. O investimento em energia vai beneficiar do investidor, a pessoa que faz a pesquisa na área, o universitário e a pessoa que vai pagar uma conta de luz menor. Esse tem que ser o projeto do Brasil. E não um país que beneficie feitores, vagabundos, famílias oligárquicas malditas. Pisem nesses senhores, odeiem eles com toda a sorte. Usem a força que vocês têm para repudiar essas pessoas. Está sendo uma pré-campanha que ela é ao mesmo tempo muito difícil, mas ela recompensa demais. Ontem, né, foi muito estressante. Bom, você estava junto, você viu. Meu, gasto um calor, cenas muito pesadas. Aí logo em seguida a gente pega o barco e vai ver um galinho. Vai ver uma fazenda escola que uns gringos montaram no meio do mato. De lá pegamos o barquinho, fomos até o barcão, vamos voltar para Belém. A gente teve até um surto, eu fiquei dançando igual um idiota lá. Mas a gente ficou feliz, né? Pô, tá rolando, tá acontecendo. E as pessoas vendo os conteúdos que a gente queria, entendendo. A gente gravou um vídeo sobre Belterra e vai dar 1 milhão de views. E as pessoas, nossa, que caso interessante. Nossa, que perspectiva interessante de trabalho. Os americanos fizeram aquilo. Tem um time lá em São Paulo estudando o caso de Fordlândia. Que é uma pena que não tenha dado certo. Uma pena. Que é um daqueles projetos ambiciosos, típicos dos americanos no começo do século XX, que poderiam ter trazido um desenvolvimento capitalista aqui se desse certo, tal qual aquele que nós tivemos no centro-sul do Brasil, quando montadoras se instalaram no sul do Brasil. Quando eu falo sul, eu falo São Paulo. Então, a pré-campanha vem sendo uma loucura. Eu vou embora amanhã, daqui, aí vou para o Rio Grande do Sul, aí vou para São Paulo, aí vou para o Rio de Janeiro, aí vou para o Mato Grosso, Goiás, e vou ficar rodando. Mas tudo isso está construindo um modelo de proposta tão diferente para o país e tão generoso para o país que se a gente ganhar, ele só pode dar certo. Eu sinto também que as coisas chegaram a um nível de esgotamento em que não dá para parar por aí. Hoje, eu vou explicar esse esgotamento. Hoje, o senhor Flávio Bolsonaro, meu concorrente direto ao segundo turno, que eu vou tirar esse puto aí, Flávio Bacelar. Hoje ele disse que não vai fazer uma nova reforma da Previdência, que não vai fazer a desvinculação dos orçamentos de educação e saúde, que precisa fazer porque é uma irracionalidade econômica, nem a desindexação que vai precisar fazer do BPC e da aposentadoria, que é baseada no aumento do salário mínimo. Nenhum país faz. É por isso que as contas públicas nós estamos estourando. O Flávio avisou, não vou fazer. Não fazer essas 3 coisas é certeza de estouro nas contas públicas. Certeza de quebradeira. Ele avisou, não vou fazer. Ou seja, na hora de me imitar na proposta, que é difícil de defender, esse puto, esse covarde, não imita. Aí na hora de imitar, eu vou prender e neutralizar, aí ele imita. Ele só imita o que é fácil, porque é frouxo,
Porque ele veio de um saco de um homem frouxo, que é o pai dele. Que é um homem frouxo, que diante do algoz, que é o Alexandre de Moraes, ficou uma franga e falou: "Eu quero ser meu vice." O fruto não cai longe do pé. Flávio Bolsonaro só podia ser isso. Frouxo como pai. Não foi isso que meu pai me ensinou, mas foi isso que o pai dele ensinou a ele. Então, na hora de enfrentar o que é difícil, já regou para uma reforminha. Não consegue fazer uma reforminha. Aí sabe o que aconteceu? Curva de juros, expectativa de juros futuro do Brasil estourando. As pessoas cada vez menos imaginam que o Brasil vai melhorar se esse idiota ganhar. E como esse idiota cada vez menos tem chance de ganhar, a perspectiva sobre o Brasil está nebulosa. E sabe o que acontece? Olha a responsa nossa. Quem está em terceiro nessa porra? A gente. E não é o Renan, é a gente. Nós, desacreditados. Olha só como o destino é. Nós, desacreditados, com todo mundo duvidando, vindo de um partido recém-criado, somos a única e última esperança para derrotar o PT. Pararam para pensar nossa resposta? Eu vou repetir. Com a queda da farsa do Flávio Bacelaro, nós, que já estamos em terceiro, somos a única e última esperança do Brasil ser entregue para o PT. Olha a responsa de todos vocês, com a idade de vocês, filhos dos pais de vocês, diante disso. Sobrou para nós. Se não formos nós, é o Lula que vai ganhar. Se não formos nós, é o Lula. Se a gente não conseguir ir para o segundo turno, é certeza de que o Lula vai ganhar. Pararam para pensar nisso? Só sobrou a gente. Parece aquele filme do Avengers, que não sobrou mais ninguém. Aí os caras têm que dizer, é isso, mas é isso. É quase um filme épico ou um filme de terror, depende do final. Se a gente vencer é filme épico, se não é filme de terror. E olha o desafio. Nós, que somos a última esperança, a última fronteira, a última linha de batalha, os 300 de Esparta, veja só, temos que convencer nossos pais e avós de que eles estão errados e ainda apoiar aquela família de ladrão, para salvar eles do erro de ter o Lula novamente. Olha como a guerra é difícil. A gente vai ter que convencer as pessoas que a gente ama de que elas não podem errar, senão, como elas sempre falaram, senão o PT volta, senão o PT fica. Então é muito mais difícil. Mas nós somos o grupo das coisas difíceis. Nós somos o grupo do caminho mais complicado. Nós somos o grupo que é sempre duvidado. Nós somos o grupo que as pessoas menosprezam. Nós somos o grupo que foi cancelado 1, 2, 3, 4 vezes. Nós somos o grupo que derreteu. Nós somos o grupo irrelevante dos 150 votos, do ninguém dá bola para eles. Mas também nós somos o grupo que derrubou a Dilma Rousseff em 2015 e 2016. E nós éramos poucos, nós fomos tratados como irrelevantes, como idiotas, como radicais, e nós vencemos. Então, se nós vencermos essa eleição, não será a primeira vez. E é isso que esquecem. Não será a primeira vez. A gente já sabe como fazer isso. A gente tem no DNA a vitória sobre o PT. Nós surgimos derrotando o PT. Nós sabemos como fazer isso. E por que não derrotamos mais depois? Porque o povo brasileiro que erra, até porque a voz do povo não é a voz de Deus. O povo brasileiro falou, vou seguir o fraco, vou seguir o traidor, vou pular do precipício com o fraco. E pulou. E sabe o que acontece quando você pula do precipício? Você se estatela no chão. Aí o brasileiro está quebrado. Sabe o que a gente fez no caminho? Não pula, não faça isso, você vai se machucar. A resposta do brasileiro, na beirada do precipício, cala a boca, comunista. Mas não pula, vocês são gays, vou pular. Não faça isso, pelo amor de Deus. Lá embaixo, não apenas assim você vai se quebrar, tem um jacaré lá embaixo. Um jacaré patriota, vou pular. Pular. Tinha um jacaré, tinha uma sucuri, para falar de bichos da região, né? E o brasileiro está todo ferrado. Mas nós avisamos. Nesse ponto, os outros nomes da terceira via não avisaram. Eles seguiram para o precipício e falaram, ó, vai,
Você vai pular aí, hein? Eu vou pular também. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Porque tinha medo de falar a verdade. Nós alertamos. Nós pagamos o preço por falar que o rei estava nu e por falar a verdade. Não foi o Partido Novo, que é velho de nascença porque é velhaco. É um partido velhaco, partido de covarde. Partido Novo não tem homem, é covarde. Quando o Zema decidiu ser brabo, olha, é inaceitável o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Nossa, que testou 889 de testo, 1000 de testo na piada, né? O partido desconvidou ele de eventos e organizaram um motim dos candidatos, tocado por um picareta chamado Jeffrey Chiquini, lá do Paraná, pelo covarde do Marcel Van Hatten. Partido de rato e puxa-saco. Eles têm culpa na situação que nós estamos agora, porque eles não apontaram o problema. Eles são aquele familiar seu que vê um dos membros da família afundado na bebida e não tem coragem de falar: homem, sai da bebida, para de beber que você vai morrer. Eles puxaram uma cerveja e foram beber juntos, sabendo que se eles morrerem, eles ficam com a herança daquele velho. É isso que o Partido Novo fez. Deixou o brasileiro beber, entrar na cachaça do erro bolsonarista, sabendo que uma hora o Bolsonaro morre e eles ficam com o espólio eleitoral. Não é isso que essa bosta fez? Não é isso que essa bosta quis? Só faltou avisar a gente que fez o caminho oposto e agora quando eles achavam que iam levar o eleitorado, não vai levar! Não vai! Covarde não vai levar! Não foram eles a passar pelo inferno que a gente passou, tendo família perseguida. Não vão levar! Nós não vamos deixar. Para resolver o problema do Brasil não dá para aceitar covarde. Eu não vou, Zema não será nunca meu vice. Nunca! Nunca será presidente. Partido de covarde, enganadores do sonho alheio. A gente ajudou a despertar as pessoas e os primeiros a despertar foram os mais novos. E os mais novos acordaram. E estão se levantando e caminhando com a gente. Quando a gente se sente mal, a gente anda e vê coisas que você nem acredita. Ontem a gente estava andando com o barco e do lado de um lixão, os caras levaram. Eu gravei, graças a Deus, o Rio gravou um vídeo disso. Os caras, Renan, vamos ganhar. Eu, caralho, quem é esse cara? Quem são essas pessoas? Eu tava fazendo um vídeo lá no lixão, veio uma moça, uma motogirl, sem capacete, claro que é o costume daqui. Eu soube que no Pará é proibido usar capacete. Só uma multa se tiver de capacete. E ela, Renan, vamos fazer um vídeo aqui. Eu, tá, vamos lá. É tão proibido que até eu andei sem capacete lá, tá? Não vou escapar também da minha infração. E as pessoas, vamos, continua. E a gente foi continuando. Quando faltou dinheiro, doaram. E aí quando vai faltando, você começa a duvidar de si. Porque eu pessoalmente nunca fui candidato. Eu duvido de mim o tempo todo. Eu não acredito que eu seja esse cara que vocês imaginam que eu seja. Eu acordo sempre cheio de dúvidas. Eu não acredito no heroísmo barato. Eu não sei se eu vou falar bem na TV. Você fala, o Renan vai mandar muito nos debates. Eu falei, meu Deus do céu, para de falar isso. Espero que sim. Mas eu só sei que eu vou fazer o melhor o tempo todo. E se a gente não vencer, a gente vai morrer tentando. É isso. Só que a nossa história é tão especial, e isso está acontecendo agora é tão especial, que a gente não pode perder. E esse é o ponto. A gente não pode perder. O que está acontecendo é tão bonito. E o que está nascendo é tão diferente. A gente não pode perder. A gente simplesmente não pode perder. A gente não pode deixar isso escapar pelos nossos dedos. Diziam assim, Renan, puta, a gente descobriu que você é um baita, isso lá para março. Renan, você é um baita candidato. Por que você nunca foi candidato antes? Eu falei, sei lá, eu nunca achei que eu seria um bom candidato. Achei que eu vou gravar uns vídeos, administro bem o MBL e tal. O MBL, a missão, são 2 iniciativas políticas, dão lucro. Lógico que não tem lucro distribuído para sócios, porque são sem fins lucrativos, o dinheiro é todo revertido para operação, mas a gente criou uma máquina grande, graças a Deus. Eu ficava feliz nisso, falando, não, você é um bom candidato. Aí lá para março, falaram, pô, 2030, cara, você vai ganhar. Aí eu, não, vamos antecipar isso, vamos ganhar em 26. E aí começamos a trabalhar para ganhar em 26. Começamos a trabalhar para fazer a vitória acontecer agora. E aceleramos. E montamos um time que é tão único,
o time que eu viajo, os amigos do nosso grande Caveira que está aqui, grande atuação de palmas para o nosso querido Apolo. Pro nosso grande Pedrinho, tá? Pedrinho Montes, esse garoto vai ser presidente, tá? O Pedrinho, alguém já jogou Mega Man? Já assistiu Mega Man? É muito legal o Mega Man porque ele é um boneco que fica... Ele tem um vilão, aí ele rouba a habilidade do vilão e ele absorve. E o Pedrinho faz isso, ele absorve um pouco do Arthur, um pouco de mim, de todo mundo. Então ele vai lá absorvendo. Garoto maravilhoso. Ítalo e Pradines, que viajam comigo, que foram duas pessoas que foram demitidas do gabinete do traidor vagabundo do Faustino, que é isso que esse cara é, do traidor vagabundo do Faustino. Então, perderam tudo e entraram de cabeça na campanha. E estão aqui, quer dizer, pré-campanha, e estão aqui fazendo um trabalho sensacional. O Rafael Riso, que viaja comigo para todos os lugares. Lógico que tem o time do escritório lá em São Paulo, que também é um time fenomenal. Claro, mas é um time pequeno. Eu juro que o time da pré-campanha, se der 22, 25 pessoas, é muito. Não tem marqueteiro, não tem agência, não tem guru, tem nada. Tem um grupo de WhatsApp, ou uns 2, 3 grupos de WhatsApp, com pessoas muito talentosas, muito criativas, fazendo o que precisa ser feito. E fora disso, tem milhares de pessoas doando, divulgando, tendo a pré-campanha mais engajada de todas em redes. Isso é muito especial. Isso realmente nenhum deles tem. E eu sei que, com certeza, em 30, a gente vai subir a rampa. Só que a gente vai subir a rampa para reeleição, que a gente vai ganhar em 26, cara. Fora isso, nós temos que formar nossas lideranças aqui no Estado. Não adianta eu ficar falando de derrotar a oligarquia dos barbários, quando a gente ainda não formou um grupo de pessoas maduras a ponto de assumir essa posição. Nós ainda não temos candidato ao governo. E eu acho que, sendo honesto, eu acho que não teremos candidato ao governo aqui. Nós temos que terminar de montar a nossa chapa para deputado. Precisa de mulheres corajosas. Falam muito de mulheres na política. Agora, para mulher querer entrar na política é difícil. Tem que cortar um dobrado para convencer. Não querem. Tem que correr o risco junto com os homens. Tem que correr. E falo aqui como o não feminista aqui. Sendo muito sincero, é muito mais difícil fazer política sendo mulher. Os ataques que as mulheres sofrem são 2, 3 vezes maiores. As piadas que as mulheres sofrem são mais terríveis. Só que nós somos um grupo daqueles que tomam muita porrada mesmo. Então, assim, será muito mais difícil mesmo. E se vocês acreditam na gente, vocês, mulheres que acreditam na causa, precisam se expor também. O que eu garanto pra vocês é que a gente vai tomar porrada sozinho e vai devolver a porrada junto. Nós vamos devolver a porrada junto. Como devolvemos com a Amanda. Todas eles tentaram matar a Amanda. Que o caso da Amanda, que hoje é minha coordenadora de campanha, tentaram matar ela. Na casa dela, com o PCC invadindo a casa dela, com o jornalista de esquerda divulgando o endereço dela, com um maluco psicopata indo atrás dela, seguindo ela com faca, todos os dias, até prender ele, agora querem soltar ele. Então, sim, é mais difícil, mas sim, eu preciso de vocês. Preciso de candidatas. E preciso que os nossos candidatos aqui no estado estejam prontos e qualificados e treinados, que gravem mais vídeos. Se eu gravo 5 vídeos por dia, vocês vão gravar 5 vídeos por dia. Se eu gravo 10, vocês vão gravar 10. Mas, Renan, você tem mais editor. Foda-se, eu tô há 12 anos fazendo isso, eu mereço ter mais editor. Vamos camelar, caralho. É mais vídeos, é mais conteúdo, é mais produção. Tem que ralar, eu fui a pé até Brasília. Desculpa falar, quando eu comecei essa porra era mato. Fui a pé até Brasília, acampei no Congresso. É a hora de vocês comerem grama. É a hora de vocês, candidatos, não dormirem. Essa é a hora da ambição, da energia. Gravem mais, produzam mais. Se vocês acreditam que eu posso vencer a eleição, isso significa que nós vamos sair como deputados, no plural, daqui do Pará. Então tem que ter todo mundo mais ambição e mais energia. E vocês estão aqui, cobrem mais desempenho dos candidatos. Vocês estão aqui na frente, eu estou falando real. É para performar mais, é para fazer mais, é para crescer mais rápido. Preciso mais de vocês.
Quero falar mais de vocês. Ajudem eu a falar mais de vocês. Ou há pessoas que estão destinadas a mudar o país. Vocês têm que se enquadrar nisso. O trabalho de vocês aqui no Pará é muito mais árduo. Como eu falei, vocês partem de um princípio aqui, que é um princípio do regime, como eu falei, colonial. Vocês têm uma guerra no próprio Estado, e vocês têm uma participação na guerra no Brasil. Então vocês têm que ser soldados de elite. Vocês estão aqui presentes, não tem que vir apenas me prestigiar, eu agradeço. Mas vocês têm que participar de reuniões, tem que entrar nos grupos, tem que pensar em maneiras de viabilizar todo o time. É isso que nós precisamos. É participação direta. Há uma chance real de vencer. Como eu disse agora há pouco, estranhamente, nós somos a última chance. Nós somos a última fronteira, nós somos a última linha de defesa, nós somos a última esperança. Senão o Lula está reeleito. Lula nomeia mais 3 ministros do STF. Sobrou para nós, desacreditados. E só temos a história a fazer. Muito obrigado a todos. Please come, 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 please come.